Fala, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem acompanha o Grande Prêmio, Paddock Sprint no computador, no celular, ou na sua TV. Na sua TV agora o Grande Prêmio está expandindo seus tentáculos, então você que tem a TCL Channel no canal 1011 ou a LG Channels no canal 702 da LG TV. Então, você pode assistir o Grande Prêmio de várias formas agora, inclusive esse programa. Tem muita coisa legal, uma programação que não para. É um canal completo para você aproveitar de várias formas. Hoje a gente está aqui com esse Paddock Sprint, que dá para dizer que é especial, porque é o último dessa série de Paddock Sprints diários que a gente fez durante dezembro, durante boa parte de dezembro, durante janeiro, agora o comecinho de fevereiro, porque na próxima semana os programas da casa já voltam com tudo, então a programação do Grande Prêmio volta àquela forma que você de casa conhece bem. Mais para frente a gente fala melhor sobre isso. Eu estou aqui com o Gabriel Carvalho para a gente falar das últimas notícias que rolaram no mundo do esporte a motor, na Fórmula 1. A gente teve nos últimos programas também, a gente falou de MotoGP com a Ju e com o Balsa, né, os testes que rolaram na Malásia, e hoje a gente vai pegar aqui alguns temas interessantes que impactam dentro e fora das pistas, né, Gabo? Então, eu dou aqui meu bom dia, boa tarde para você. Vamos falar um pouquinho sobre transmissão da Fórmula 1, por enquanto nos Estados Unidos, mas que pode ter um impacto para cá, e diretores de prova, né, Gabo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Gá, Prado na produção, toda a nossa audiência da GPTV. Pois é, né, sobre o primeiro assunto que a gente vai falar de direito de transmissão, né, que é algo que a gente normalmente fala sobre o que acontece no Brasil, esse tem uma vertente muito interessante que acho que a gente não tinha abordado ainda, né, mas sobre diretores de prova é curioso, porque a gente está sempre, às vezes, girando no mesmo assunto e, enfim, acho que exemplifica um pouco do regresso que a FIA vive a respeito de suas ideias e tudo mais, e a gente vai se aprofundar aí ao longo do programa. Muito bem. Vamos começar então com isso, Gabo, falando de direitos de transmissão, porque hoje, nesses últimos dias, uma das notícias que mais teve atenção aí no noticiário da Fórmula 1 foi a Netflix interessada em transmitir a Fórmula 1 a partir de 2026 nos Estados Unidos. Isso vem a reboque da ESPN ter perdido a exclusividade das negociações, né? E não foi a primeira que manifestou interesse. A gente teve um movimento da Apple, depois, se você puder falar melhor sobre isso também, é interessante. Mas qual que é o impacto dessa notícia, do interesse da Netflix em passar a Fórmula 1 nos Estados Unidos, Gabo? Bom, o interesse é que a Netflix está tentando entrar de cabeça nos esportes, né? Porque acho que por mais que a Netflix seja o maior serviço de streaming do mundo, quando a gente fala dessas questões de audiovisuais, entretenimento e tudo mais, a Netflix ela ainda está muito atrás em termos esportivos em comparação com seus concorrentes. Então, se a gente comparar com a Amazon Prime, né, o Amazon Prime Video, não só no Brasil, mas fora do Brasil, por exemplo, o Amazon Prime tem uma rodada exclusiva de NFL, né, inclusive pagaram um acordo aí de 800 milhões de dólares para ter um jogo exclusivo na NFL por semana, né, o Max, né, claro que é o serviço da HBO e tudo mais, também dentro e fora do Brasil tem o seu catálogo esportivo, a Paramount Plus, que não é tão forte aqui no Brasil, mas transmite a Fórmula 1, por exemplo, pelo streaming na Europa. Então a Netflix ela ainda está engatinhando nessa questão esportiva. Claro que teve experimentos em 2024 que chamaram a atenção, né, teve aquela palhaçada que algumas pessoas chamam de luta, né, do Jake Paul com o Mike Tyson, né, acho que foi um desses eventos, e acho que dá para a gente destacar também a rodada da NFL que teve no Natal, né, que, enfim, inclusive foram jogos exclusivos mundiais e jogos, assim, impactantes, né, se não me engano foi Kansas City Chiefs, que hoje está no Super Bowl, contra o Pittsburgh Steelers, e o Baltimore Ravens contra o Houston Texans, ou seja, jogos grandes, jogos envolvendo times relevantes e envolvendo alguns dos grandes jogadores da NFL hoje, né, que são o Patrick Mahomes, o Lamar Jackson, mas ao mesmo tempo a Netflix ela não tem um produto que é só dela, né? E eu acho que avançar nesse tipo de negociação com a Fórmula 1
né, caso realmente avance, né, não é algo que eu vou apostar ainda, né, ainda mais pensando nos Estados Unidos, né, no mercado americano, né, que a Fórmula 1 tem valorizado tanto, e ela sabe que essa próxima negociação vai ser muito importante, porque ela vai conseguir vender isso por mais dinheiro do que o acordo atual que ela tem com a ESPN, é muito impactante, porque ter algo só para ela, né, a gente sabe que a Netflix tem enfim, tem um alcance muito forte, né, ao redor do mundo são cerca de 300 milhões de assinantes, segundo o último levantamento, né, de divulgação de dados que eles fizeram, e, enfim, abraçar a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos seria impactante, até porque é um mercado muito forte, e acho que, eventualmente, ela poderia tentar expandir um pouco para outros horizontes, né, e, enfim, e é claro, acho que o Brasil não seria também um mercado, porque a gente sabe que a Netflix é muito forte no Brasil, né, tem um catálogo de produções fortes e tudo mais, então, por isso que é um movimento interessante, né, a gente pensar que, enfim, a Netflix já tem, né, os seus produtos a respeito da Fórmula 1, o Drive to Survive, né, que é o mais tradicional, foi algo que ajudou muito a impulsionar a popularidade da Fórmula 1, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então é um movimento curioso, porque eu acho que o Brasil também, eventualmente, seria um dos mercados que a Netflix poderia analisar para fazer uma investida de transmitir aqui. Eu acho que a Fórmula 1, de cara, não aceitaria um acordo mundial, e aí que entra também o que eu falei sobre a Apple, né, porque a Apple tem enfim, é um streaming também que está crescendo, o streaming da Apple, o Apple TV Plus, e que recentemente fechou aí um contrato com a MLS, né, um contrato de 10 anos com a MLS, enfim, que é a liga de futebol lá dos Estados Unidos, tal, que, enfim, onde o Messi joga atualmente, e outros craques como Gabriel Pirani também, por exemplo, mas você tem uma exclusividade da Apple no mundo inteiro. E isso, acho que, honestamente, jogou um pouco contra a liga, né, em termos de popularidade, porque hoje você não tem o alcance, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem de assinar o Apple TV Plus e você assinar o League Pass da MLS para você assistir. Então, eu acho que a Fórmula 1 ela gostaria de negociar os seus acordos país por país, mercado por mercado, em vez de fazer um acordo global anual, apesar de eu achar que, se fizesse com a Netflix, seria muito mais vantajoso do que fazer, por exemplo, com a Apple TV Plus. Eu acho que esse ponto, Gabo, que você tocou na parte que diz respeito à Apple, sobre acordos mundiais e por que a Fórmula 1 não faz isso, eu acho também que está muito claro já pelos últimos anos. Se a gente analisar o movimento de mercado que os direitos de transmissão da Fórmula 1 passaram nesses últimos anos todos, eles indicam bem que, pelo menos por agora, é praticamente inviável a Fórmula 1 negociar o mesmo contrato para o mundo inteiro. Por que eu falo isso? Porque, tudo bem, seria diferente porque seria um streaming, mas hoje em dia você pega, na maior parte do mundo, a Fórmula 1 negocia os contratos dela com TVs fechadas, né? Com pacotes fechados de televisão, principalmente na Europa, né? Ou, por exemplo, a ESPN nos Estados Unidos. Em alguns outros lugares, poucos lugares, como o Brasil, por exemplo, a Fórmula 1 ainda prioriza a TV aberta. Então, seria difícil para ela virar tudo numa negociação só, porque o mundo inteiro não está na mesma sintonia nesse aspecto. É claro que a gente sabe que o streaming é muito forte, inclusive aqui no Brasil. Quem gosta de acompanhar número de Ibope, por exemplo, tem vários dias que o streaming acaba tendo até mais audiência, por exemplo, do que a Globo, né, naquela média consolidada final. Então, é óbvio que o streaming é muito forte, mas é ainda uma diferença na tradição de você assistir os esportes. Não é uma coisa que vai virar da noite para o dia. Tem muita coisa indo para o streaming? Tem. O Gabo citou aqui, por exemplo, a Amazon. A Amazon hoje em dia já tem jogos de Copa do Brasil, vai ter jogos do Brasileirão também. Já teve ano passado, mas era meio que no esquema com o Premiere, né? Vai ter jogos exclusivos, vai ter tem NBA, enfim, tem eventos que acontecem só no streaming hoje em dia. A Disney Plus também tem um monte de coisa que seria dos canais ESPN e eles acabam passando para lá. Mas o que eu entendo, Gabo, é que seria muito difícil você virar de uma hora para outra essa cultura direto para o streaming, principalmente falando da Apple aqui, que não é um negócio que ainda seja tão popular assim no Brasil, né? Assim, a Apple eu acho que é realmente algo que há o interesse da Apple, mas a gente pode praticamente descartar, porque realmente você negociar um acordo global da mesma forma que eles fizeram com a MLS, eu não vejo isso acontecendo, até porque, assim, convenhamos que a Fórmula 1 é muito maior que a MLS, apesar do futebol ser um esporte, o esporte mais popular do mundo e etc, mas, assim, não é a MLS, por mais que
hoje você tem o impacto do Messi estar lá, não sei lá, não é o que você vai parar para assistir, né? E outra coisa também a respeito do alcance de pessoas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eventualmente da Netflix tentar fazer um acordo global nesse mesmo molde. Porque, por exemplo, a audiência do jogo, por exemplo, do Chiefs no Natal foi muito impressionante. Porque, enfim, deu a audiência global, segundo a Netflix, foi de 44 milhões de pessoas. Só que, assim, o futebol americano, a NFL, é uma liga que, apesar de ela alcançar muita gente e ela valer muita coisa, ela não tem o alcance, o esporte, né? O futebol americano não tem o alcance, ao meu ver, que o automobilismo tem, né? Porque, enfim, o automobilismo, especialmente a Fórmula 1, ela é muito mais simplificada e tudo mais. É um produto também muito mais mundial do que necessariamente americano, da forma como que é a NFL. E, por exemplo, você tem, por exemplo, hoje, né, a audiência da Netflix global, né, a gente tem aí 300 milhões de assinantes. Então, eu não sei até que ponto não seria favorável para a Fórmula 1 você ter o seu público reduzido a isso, né, sendo que você pode alcançar mais gente com os acordos nacionais que você faz. É claro que assim, a gente está vendo um movimento hoje, não só no Brasil, mas em outros países, no próprio Estados Unidos também, de, enfim, uma queda do número de assinantes. A TV a cabo, a TV por assinatura, ela de fato está começando a dar pequenos passos para, enfim, para o fim. Mas eu ainda acho que o streaming ele não é consolidado o suficiente para você pensar em uma alternativa. E sem contar que, assim, você fazer isso dentro do streaming também tem outra coisa, porque a Fórmula 1 ela tem o streaming dela. Então, como que isso conflitaria, né? Como, entendeu? Você teria, por exemplo, uma exclusividade da corrida, mas aí o acervo fica no F1 TV, uma migração das duas plataformas e tudo mais. Enfim, eu acho que assim, o fato da Netflix querer a Fórmula 1 é muito importante, porque a Netflix é uma empresa grande, é uma empresa popular, e eu acho que indica o momento forte que se vive, especialmente olhando para esse cenário americano, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma transmissão em TV fechada, mas, por exemplo, se eu não me engano, a gente tem uma ou duas corridas abertas nos Estados Unidos. As corridas dos Estados Unidos, acho que o GP de Miami e o de Las Vegas, eles passam na TV, na ABC, né, na TV aberta. Eu acho que o de Austin não, porque, se não me engano, ele conflita com a NFL e não tem essa possibilidade. Mas, enfim, a gente tem um mercado que está crescendo, que está sendo valorizado e, enfim, eu não acho que... E, assim, o interesse da Netflix demonstra isso, que esse mercado está crescendo, que esse interesse está ficando valioso, mas, ao mesmo tempo, acho que seria um tiro no pé, porque, por mais que, assim, em outros lugares do mundo tenha, por exemplo, na Espanha, o DAZN transmite a Fórmula 1. Então, por mais que tenha isso, eu ainda acho que não é exatamente o passo. Acho que a Fórmula 1 ela pode buscar acordos ainda, o próximo acordo para ficar dentro da TV aberta e esperar um pouco mais do streaming também poder alcançar mais gente, né? 300 milhões de assinaturas é muita coisa, mas assim, não representa 10% da população mundial, talvez. Então tem esse fator também que a gente precisa levar em consideração, mas eu acho que é um movimento que mostra o tamanho, né, da Fórmula 1, a proporção que a Fórmula 1 ganhou, e acho que, enfim, se a Netflix conseguir avançar, né, eu não acho que vai acontecer, mas se ela conseguir avançar, eu não duvido que em alguns anos ela também comece a olhar para o Brasil, para o mercado brasileiro, né, caso ela queira ir galgando espaço e galgando contratos ao redor do mundo. Acho que depois dos Estados Unidos, o Brasil também seria uma possível alternativa para a Netflix olhar aqui com carinho para entrar nesse bololô dos direitos, digamos assim. Eu acho que a Netflix deu sinais de força importantes quando ela transmitiu esses eventos recentes dela. A luta do Tyson e do Jake Paul, assim, para mim uma pataquada também, mas foi um evento que parou muita gente, por incrível que pareça. Mas acho que os jogos da NFL foram muito impactantes. Para quem gosta do futebol americano, como a gente, né, Gabo, gosta de esportes americanos em geral, jogo no Natal acontece quando por exemplo, uma segunda-feira, domingo. Você enfiar 2 jogos numa tarde do Natal, tirando a tradição que é da NBA, é um negócio que é muito impactante, né? Então, acho que isso foi uma coisa que levantou sobrancelhas por aí. Tipo, pô, os caras quebraram a tradição que é o cara passar o dia inteiro assistindo os 5 jogos da NBA no Natal, porque enfiou lá 7 horas de futebol americano. Sim, sim. E, enfim, foi algo até que causou um certo incômodo, né? Porque a NBA, por exemplo, ela sempre deixou o Thanksgiving para a NFL, né? Lá nos Estados Unidos, a data do Dia de Ação de Graças é sempre o dia da NFL, o Natal é sempre o dia da NBA. E, enfim, e você entrar nesse meio, né? Porque
os direitos da NFL nos Estados Unidos, enfim, das TVs e tudo mais, é sempre uma briga muito impactante. Então, por exemplo, quando a Amazon ela fecha um acordo de 800 milhões de dólares para transmitir a rodada de quinta-feira, né, o jogo de quinta-feira, o Thursday Night Football, já foi algo impactante. E aí a Netflix, para rivalizar, porque a Netflix, por mais que ela tenha um poder, ela seja o grande serviço de streaming do mundo, ela não é tão forte em esportes, né? Não conseguiu esportes ao vivo, digamos assim, né? Ela é muito forte em outras produções, né? Produções de documentário, de séries e tudo mais, mas essa questão de esportes ao vivo, de transmissões, eles não eram tão fortes. Então, já é uma coisa assim que você impacta, porque mesmo com uma data ali de um dia que você pegou o dia, você colocou grandes jogos. Inclusive, se eu não me engano, o jogo do Chiefs, ele teve um show do intervalo da Beyoncé, né? Que, enfim, esse tipo de coisa só acontece, né? O show do intervalo normalmente é só no Super Bowl, mas às vezes tem ocasiões especiais, assim, por exemplo, o próprio jogo do Brasil, por exemplo, teve um show da Anitta e tudo mais. Thanksgiving. Sim. E aí você puxa por esse lado, né? Também que você consegue atrair pessoas. E se eu não me engano, houve um aumento eles divulgaram, né? Que houve um aumento de 19 milhões de assinaturas, né? Justamente porque tinha essa questão do apelo também da Beyoncé e tudo mais. Então, por mais que eles engatinhem nessa questão, toda hora que eles forem fazer um movimento a respeito disso, eles querem fazer algo impactante e eles querem ter algo próprio para eles, porque a NFL nos Estados Unidos ela é dividida, né? Você tem, por exemplo, um rodízio, né, de onde vai passar o Super Bowl em cada ano. Esse ano, por exemplo, o Super Bowl é da Fox, ano passado foi da NBC. Então, é algo que é muito concorrido e tudo mais, e mesmo assim eles conseguiram fincar o pé para ter algo exclusivo deles impactante. Mas não é a liga deles, é uma liga que ela é compartilhada. E aí a Fórmula 1 seria a liga deles. Então, por isso que, para mim, demonstra o caminho também forte que a Fórmula 1 se colocou em termos de marketing de crescimento nos últimos anos. Para a gente fechar esse tema, Gabo, quer deixar seus 2 centavos sobre a nova temporada de Drive to Survive, suas expectativas? A 7ª temporada de Drive to Survive eu não vou assistir, assim como eu não assisti nas outras 6. Muito bem. Vamos falar então do rodízio de diretores de prova. Gabo, esse foi um outro tema que veio forte nesses últimos dias. Vocês gravaram o programa de ontem, né? Você e o Balsa falando da outra parte da entrevista do Mohammed Ben Sulayem, reiterando o veto aos palavrões, né? Falando que os pilotos não são crianças. Inclusive, é meio contrastante essa frase, né? Que eles não são crianças, aí eles não podem falar palavrão. É uma coisa que, enfim. Mas, enfim, nessa entrevista que ele deu ao jornal espanhol Marca, né? Ele fala também que quer ter um rodízio de diretores de prova em 2025 e ainda dá aquele recado, né? As equipes falam, mas não pagam, e não sei o que lá, criticam e não pagam. Eu queria te ouvir sobre isso, Gabo, principalmente no momento em que finalmente os pilotos estavam reclamando do rodízio de comissários. E agora a gente vai ter um rodízio de diretores. Então, é algo até curioso, porque, né, até para refrescar a memória de todo mundo, já houve um rodízio de diretores, justamente quando o Bin Sulayem entra, né, depois que, quando ele é eleito no fim de 2021, ao mesmo tempo que tem lá a polêmica de Abu Dhabi, ele demite o Michael Masi, tem aquele infame vídeo no meio de uma apresentação dele, falando como iam ser as coisas, e ele inicia, né, de fato, em 2022, um rodízio de diretores de prova com o Neil Wish, o Eduardo Freitas, só que muito rapidamente ficou claro que aquilo não ia dar certo, e aí ele mantém só o Neil Wish. E, enfim, esse fato dele falar em rodízio me surpreende por 2 aspectos. O primeiro é, por já não ter dado certo, e o segundo é, quem vão ser essas pessoas? Porque, assim, houve uma debandada muito forte de comissários da FIA, de pessoas ali que trabalham nessa área técnica, nessa área de regras, de regulamento, muito forte no fim de 2024. Né? O Neil Wish foi uma das demissões, entra o Rui Marques, e eles sequer conseguiram arranjar um substituto para o Rui Marques na Fórmula 2. Então, por exemplo, muito se elogiou, por exemplo, a direção de prova do GP de Las Vegas, né? Os pilotos falaram, não, porque o Rui Marques, ele ouve muito, tudo que ele ouve, ele já faz, tudo mais, e dá uma voz dos pilotos. Só que no Qatar, que foi um dia onde ele estava completamente sobrecarregado, porque ele teve que cuidar de Fórmula 2, de Fórmula 1 Academy, se eu não me engano, em Abu Dhabi, enfim, mesma coisa e tudo mais, ali a direção de prova, por exemplo, no Qatar foi um desastre. E, ao mesmo tempo, muita gente está saindo, muita gente que poderia estar substituindo o Willis está saindo. Então, tipo assim, quem vão ser essas pessoas? Tipo, né? Como é que ele fala abertamente, não, vamos fazer um rodízio e tudo mais? Pô, mas olha a quantidade de gente que não quer trabalhar na FIA. E, assim, gente que saiu da FIA e saiu falando mal. Enfim, a gente teve, por exemplo,
houve uma investigação em cima do Sulaim a respeito, né, de possíveis manipulações enfim, de resultado, ou até enfim, dele tentar fazer com que o GP de Las Vegas não acontecesse, né, dele falar, pô, veta aí a pista e não sei o quê, enfim. Ele tenta manipular, ele tenta intervir, e depois das investigações, ele demite as pessoas que fizeram investigações, e ele mudou o estatuto para ele ter mais autonomia dele escolher, caso haja alguma denúncia em cima dele, ele que vai escolher quem vai denunciar. Então, assim, a FIA está claramente virando um ambiente muito salubre e ninguém quer trabalhar lá. Né? Então, esse é um problema. Ele fala muito, por exemplo, dessa questão, os pilotos da equipes eles reclamam, mas eles não pagam e tudo mais. Não tem um mês que o Zac Brown, né, que é o CEO da McLaren, ele deu uma entrevista falando, gente, se o problema dos comissários for dinheiro, porque de fato esses caras não recebem, né? A única coisa que são custeadas dos comissários são as viagens, né? A viagem em si, né? Os gastos ali de viagem, isso são custeados, eles não ganham salário a respeito disso. O que é meio doido você pensar, porque assim, tem gente tomando decisões ali, decisões que valem milhões de dólares, né? Milhões de euros, e essas pessoas elas não recebem para isso. E, enfim, essa coisa de tentar jogar, de tentar colocar essa pressão em cima das equipes, dos pilotos, de cobrar, tipo, eles reclamam, mas eles não pagam, me soa muito como uma, né, ele fala, né, que os pilotos não são crianças, mas me soa muito como uma criancice, até de não estar no mesmo, demonstra muito claro que eles não estão na mesma página. E não parece que estão trabalhando em conjunto para que isso melhore, e que esse tipo de decisão é uma decisão muito arbitrária, que você não consulta ninguém, que você não pergunta para ninguém, simplesmente pelo argumento de, tipo, essas pessoas não pagam, né? Mas justamente, eu acho que se o Solain fosse um cara bem aceito, que estivesse na mesma página de todo mundo, dava para sentar com as equipes e pensar, tipo, a gente pode dividir os custos aqui, por exemplo, dos comissários, a gente pode deixar um diretor de prova fixo e pagar um salário maior para ele. Mas, enfim, ao mesmo tempo parece uma decisão muito arbitrária, que ela já não deu certo e que me surpreende porque eu realmente não acho que tem gente suficiente na FIA hoje para fazer esse rodízio de trabalho, especialmente no momento onde todo mundo começa a cobrar que os comissários sejam fixos. Então, se os comissários precisam ser fixos, não faz sentido que você tenha um rodízio de diretores de prova. Eu acho que você colocar mais de um diretor de prova, né, vamos partir do princípio que vão ser 2, mas se for mais de 2, eu acho que só tende a ser muito pior para um ano de 24 corridas. E assim, eu acho que tem uma questão meio óbvia nisso, que se enquadra para os comissários, mas que, para mim, também se encaixa tranquilamente nos diretores de prova, que é o seguinte: mesmo que a gente imagine que sejam 2 ou 3, enfim, vamos colocar 2, né, que já seria acima do que deveria, mas enfim, 2. 2 caras corretos, justos, que saibam as regras, que sejam competentes, mesmo assim haveria inconsistência, porque eles não são a mesma pessoa. Né? Se você tem 2 pessoas mandando em revezamento, você não vai conseguir ter um equilíbrio o tempo todo. Não tem como. Por melhores que eles sejam, por mais competentes, por mais corretos que eventualmente sejam, porque são 2 pessoas, são 2 personalidades, é diferente. Né? Isso vale muito para os comissários, né? E é isso muito que os pilotos defenderam no final do ano passado, principalmente na figura do George Russell, né, o presidente da associação. Ele falou disso também, que ele não acha que os comissários sejam propriamente ladrões, né? Mas que você ter pessoas trocando, você acaba tendo visões diferentes, mesmo que dentro de um campo correto, um campo honesto. Eu acho que é isso que foge à compreensão do Ben Sulayem. Eu não sei se foge pelo seguinte, Gabo, a visão que eu tenho também disso, tá? Enquanto ele era minimamente aceito no ambiente, por equipes, por pilotos, tava tudo bem, né? Tava beleza. Ele começou a dar umas cutucadas na Fórmula 1, começou a criar aquele racha que não foi pequeno, né? Foi um racha grande do final do ano retrasado para o ano passado. Na verdade, ele já o negócio começou ali com aquele negócio de vender a Fórmula 1 muito cara, que a Fórmula 1 merecia tudo aquilo, aquela coisa toda, e foi se estendendo para mais coisa depois daquilo, que o clima foi ficando bem ruim entre Fórmula 1 e FIA. Piora, deu uma abrandada e piorou de novo esse ano agora com a rixa com os pilotos. A impressão que eu tenho, Gabo, é que o Ben Sulayem tenta o tempo todo esticar a corda, ver até onde o poder dele vai chegar. E pelo menos por enquanto, ele não encontra um limite. Ele vai porque ele continua sendo apoiado pelas federações abaixo dele, pelas federações locais.
ele vai esticando a corda. Onde que essa corda pode estourar? Bom, eu acho que vai depender muito da atitude dos pilotos, né? Porque, enfim, soa muito surreal a gente ver o nível de postura que o Sulento tem sobre as coisas e o nível de impopularidade dele. Mas ele tem as federações que apoiam ele tem, por exemplo, um Senado da FIA, que, por exemplo, ele aprovou, inclusive, mudanças no estatuto para que o Senado da FIA tenha mais autonomia para tomar as suas decisões. Então, ele não é burro, ele é um cara que ele está articulando coisas aqui e ali para demonstrar que, assim, para tentar mesmo pôr o pé na água para ver a quantidade de poder que ele tem. Só que ele não está encontrando limite porque ninguém o para, né? Só que também tem essa questão, né? Quem faz o show, né? Quem põe a vida em risco todo fim de semana correndo a 300 por hora são os pilotos. Então eles são, né, popstars, né? Não só hoje o Hamilton é popstar, mas todo mundo ali, né, tem uma base muito forte, todo mundo ali é reconhecido, né? Talvez hoje os novatos um pouco menos, mas, pô, cara, você acha que se o Leclerc não anda no aeroporto, ele não para no aeroporto? Então esses caras, eles também têm de entender que eles têm esse impacto e que, assim, a partir do momento que esse tipo de coisa está acontecendo, eles têm o dever de se juntar e pôr o pé em cima dele, porque tá muito claro que o Solain, ele não está só testando os limites dele, mas ele quer ver até que ponto ele consegue utilizar a Fórmula 1 como uma marionete dele. E, enfim, enquanto os pilotos eles agirem desse jeito, eles vão seguir sendo marionetes do Solain, então, entendeu? Eles podem se inconformar, eles podem achar tudo muito ruim que ele está fazendo, mas até o momento ele tem o controle das coisas porque ele está aumentando a autonomia dele e ele está colocando medidas que representam muito o regresso da Fórmula 1 em diversas formas, né? Até falei ontem, né? Não é que só a questão política e de religião que ele quer banir, tipo, ele falou abertamente que ele se incomoda com o Lando Norris falando de saúde mental. Então, ele cada vez mais ele está testando o poder dele e enquanto ninguém fizer nada, enquanto ninguém se juntar para repudiar isso de uma maneira apropriada, ele vai seguir tendo cada vez mais autonomia para regredir esse esporte em diversas formas. As regras que ele vai impor a partir desse ano, começou ano passado, enfim, envolvem também críticas feitas que não sejam para o benefício da FIA, né? Então, tá se criando um clima complicadíssimo mesmo, que se os pilotos não tomarem uma atitude severa, eles não vão poder tomar atitude nenhuma mais. Então, vamos ver quais vão ser os próximos passos. Gabo, mais alguma coisa sobre esses dois temas ou sobre algum outro tema que você gostaria de falar? Não, acho que por enquanto, sobre o Netflix, acho que a gente pode aguardar as próximas semanas, os próximos meses, na real, né? Acho que isso vai demorar um tempo para a gente ver quem fica com a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Sobre o Sulaim, curioso, porque, enfim, temos uma pré-temporada daqui a pouco, que é um evento oficial da FIA, né? E, eventualmente, como vai ser a postura dos pilotos nas primeiras atividades ali, especialmente falando com a imprensa fora da sala da FIA, que acho que é algo que pode virar recorrente no ano que vem. Exatamente, já começa, inclusive, semana que vem já tem, semana que vem não, na outra semana já vai ter o lançamento dos carros coletivos, enfim, vamos ver como é que vai ser, como é que vão ser esses próximos eventos com pilotos, com equipes e o que vai rolar nessa treta que está formada na Fórmula 1. Antes da gente ir, vou deixar alguns recados aqui para vocês. Para começar, que a gente vai ter, eu falei lá no começo do programa que hoje seria o último Paddock Sprint dos diários, né, dessa sequência que a gente teve nas últimas semanas, porque amanhã, segunda-feira, já volta o Paddock GP a partir das 18 horas. Terça-feira, Paddock Sprint, 18 horas. Então, sempre 18 horas, tá? Segunda-feira, Paddock GP. Terça-feira, Paddock Sprint. Quarta-feira, TTGP. Quinta-feira, o WGP. Na sexta-feira, você que já se acostumou com aquele sprint de moto, vai continuar acontecendo, só que agora intercalando com a Indy. Então teremos sprint de moto, sprint de Indy na sexta-feira. E quando for fim de semana que não tenha Fórmula 1 ou não tenha transmissão aqui no Grande Prêmio, vai ter Paddock Sprint no sábado e no domingo. Então, você continua com essa transmissão diária, com programas diários, com uma programação que não para do Grande Prêmio, só que agora voltando mais para a nossa programação tradicional. Além disso, tá vendo esse QR Code que está acima da gente aí, que está na tela? Então, lançamos nosso novo clube de membros, o Grande Premium, que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para eles assinantes, além de clubes de desconto que oferecem muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigo esportivo e muito mais.
Tem aula de inglês, aulas fitness, aula de pilates, telemedicina, assistência médica remota de TI, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para você garantir uma experiência completa, diferenciada no mundo do esporte a motor. Aponte seu celular para esse QR Code aí, que está, na verdade, está em cima do Gabo, né? Está em cima da gente, mas mais em cima do Gabo. Aponte seu celular para o QR Code na tela e escolha seu plano. O Pole é R$ 9,99 por mês, o Hat-Trick R$ 29,99 por mês e o Grand Chelem R$ 69,99 por mês. Não esqueça, então, também de acompanhar o Grande Prêmio na sua TV, TCL, canal 1011, LGTV, canal 702. Gabo, agradeço demais você aqui, todo mundo que acompanhou a gente nessas semanas, que foram semanas de intertemporada, mas que a gente continua aqui produzindo nossos vídeos, nossos debates, e a gente continua a pleno a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, dessa próxima semana, programação normal no Grande Prêmio, e aí a gente não para mesmo até dezembro. Valeu, gente. Até mais.